Olá, muito boa tarde. Estamos recebendo aqui no estúdio um atleta master de remo que mantém um canal sobre competições e crônicas desse esporte e seus praticantes. Histórias de Remador também é o nome do livro de estreia de Ciara Neto no mundo das letras. Bem-vindo ao TV Esportes. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz para poder contar alguma coisa aqui. Pois é, tem muita história para contar, né? Atleta de remo, deu uma paradinha, voltou em 2018, crônicas, canal, livro. Eu fui atleta na minha juventude, pratiquei remo de 80 até 86, mas aí como eu estudei engenharia, né, precisava seguir minha vida profissional, então estava muito difícil conciliar as coisas. Então, naquela época, ou a gente praticava para competir, ou a gente não praticava. Não existia praticar remo como se fosse uma prática desportiva só para ter saúde. Não era possível. Ou a gente competia ou não competia. Então, como eu não estava conseguindo conciliar as coisas, eu tive que optar para seguir minha carreira profissional. Em 2018, retorna. Em 2015 teve uma regata de Master aqui em Porto Alegre. Os meus amigos me convidaram, eu fui lá assistir com a minha esposa, meus amigos também. E aí aquela coisa já começou a dar uma reativada, né? Em 2018, o Clube de Regatas Aldo Luz, lá de Florianópolis, onde eu comecei a aprender a remar, porque a gente ainda está aprendendo, fez 100 anos. Então foram várias comemorações e uma delas foi uma travessia de volta à ilha de Santa Catarina a remo. Um fato inédito que nunca havia sido feito. E eu resolvi participar dessa aventura. E, como eu falei antes, para remar a gente precisa estar treinando. Então, eu fui obrigado a voltar a treinar. E, quando eu voltei a treinar, já a vida profissional um pouco mais organizada, aí pronto, aí bastou. Só que aí eu voltei a remar aqui em Porto Alegre, onde eu moro já há mais de 30 anos. E como é que surgiu o canal? Bom, a pandemia, que foi uma coisa que parou o mundo, nos obrigou a ficar em casa. Eu levei uma máquina de remo ergômetro, que é uma máquina que simula o movimento do remo, para ficar treinando em casa, porque já fazia um ano que eu estava treinando e eu não queria perder o condicionamento físico. Só que era 1 hora de treino e 10, 12 horas durante o dia sem ter nada para fazer. Aí eu resolvi começar a contar essas histórias. A minha ideia originalmente era escrever um livro já de cara. Mas um amigo meu que tinha escrito o livro do centenário do Aldo Luz, ele me disse, cara, começa a escrever nas redes sociais, publica esses textos que fica mais fácil. E aí eu comecei a publicar esses textos e nessa época começaram a surgir muitas lives, né? Todo mundo fazia live. E eu tinha dito para ele que eu faria entrevistas com os conhecidos para resgatar as histórias e para poder ter mais conteúdo. Então, ele me sugeriu para eu fazer as entrevistas, mas com pessoas desconhecidas para mim. Isso aí foi muito interessante, que aí surgiu o canal do YouTube Histórias de Remador também. A UAP, você já sabe o que é? Fica aqui que eu te conto. Numa manhã de sábado especial, cheguei ao Sava Yacht Club para conhecer a Mariluz, ponto focal da equipe Remadoras Rosa, a UAP, aqui em Porto Alegre. O Sava possui instalações muito bem organizadas e equipes de Vaá, da canoa polinésia, convivem muito bem nesse espaço. Temos a Roa, temos a equipe do Igor Ronoponono, e recentemente a UAP, citada anteriormente, que em tupi-guarani significa flor que flutua sobre águas calmas. Até o livro, como é que foi esse estalo? Aí teve uma outra passagem que foi muito importante. Em 2022, teve um campeonato sul-americano, categoria júnior e categoria sub-23. Aqui em Porto Alegre, organizado pela Confederação Sul-Americana e pela
Confederação Brasileira de Remo. Eu entrei em contato com a CBR e perguntei se eu poderia fazer a transmissão. E eu nunca tinha feito uma transmissão. Esse evento que me deu bastante visibilidade. Muita gente da América do Sul toda acompanhando. Então, eu já tinha feito uma transmissãozinha assim pelo telefone, mas coisa muito amadora. Não que eu tenha me tornado profissional, mas de uma hora para outra eu estava conversando com a América do Sul toda. E até gente fora do continente, na Europa, Estados Unidos, assistindo. E, então, isso daí acabou ficando uma coisa que era para ser uma brincadeira, começou a ficar um certo compromisso. As pessoas, quando tinham regata, e aí, vai ter transmissão? Então, eu meio que tive que começar... Começaram a te cobrar a transmissão. Comecei a procurar ter mais equipamento, conseguir uma câmera melhor, notebook, enfim. Aí a gente começa a melhorar um pouco a qualidade. Tá, eu quero saber, esse livro tem histórias também, que tu tem muito tempo no Remo, né? Aí tem histórias de transmissões, tem histórias do Remo, tem histórias tuas de outras pessoas, ou é só material inédito? Como é que tá funcionando? Como é que é esse livro que eu vou ler? Com certeza, vai ser um prazer que tu leias e eu quero saber depois a tua opinião como profissional da área de comunicação. Se tu puder me dar um retorno, depois eu vou ficar muito, muito contente. Claro. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a Kelly Pedroso, da editora Pérgamos, e falei para ela do livro, né? Que eu gosto de escrever crônica. Como eu falei, eu sou engenheiro, não tenho formação no mundo das letras. Eu gosto de escrever, só que eu escrevo muito com o coração. A minha escrita ela é muito sentimental, assim, é muito das passagens que eu tive, muitas crônicas foram escritas dentro do barco. Aí você me pergunta, mas como? Não, elas foram escritas... Eu ia te perguntar, mas como? Mentalmente, né? Quando a gente sai para remar o barco sozinho, que é o single skiff, que a gente chama. Então, aquilo ali eu digo que é o meu divã aquático. Ali eu resolvo meus problemas, eu entro em conflito comigo mesmo, ali eu resolvo coisas. E de vez em quando eu tenho que voltar para dentro do barco, porque quando a gente está pensando nas coisas que não deveriam estar dentro do barco e acabam estando. Então, tem passagens dessas porque eu procuro escrever sempre um texto semanal. Toda semana eu publico um texto no site, que é o historiasderemador.com.br. Óbvio, todas as redes sociais são esse aí. Que, aliás, esse nome foi uma sugestão da minha esposa, quando eu perguntei, como é que vai ser? Ela disse, Histórias de Remador. E foi batata, aquilo ali, na hora já ficou e deu muito certo. Então, ao longo desse tempo todo, o site foi, acho que, para o ar em 2021. Então, a Kelly reuniu todos os textos e ela fez uma leitura, assim, muito abrangente, e, ao mesmo tempo, com bastante detalhe. E ela conseguiu, nesse livro aqui, ela conseguiu capturar a essência do que eu queria dizer. Porque o meu lema são histórias de remador que medalhas não são capazes de contar. Então, uma medalha é bonito, tem fotografia, hoje em dia o pessoal molda a medalha como se fosse uma bolacha, né? Mas, por trás das medalhas tem as histórias. Principalmente, a história do meu pai. Eu achei que aqui na televisão não ia me emocionar, mas desculpa, gente. Porque o meu pai ele entrou para o esporte depois que eu comecei a praticar. Normalmente, os filhos seguem a carreira do pai. Sim. E, no meu caso, foi exatamente o contrário. Meu pai passou a ser um dirigente. Ele foi um grande dirigente. Já está mais velhinho, hoje em dia está com alguns problemas de saúde, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir superar. Dele? O meu pai é o César Seara Júnior, né? Que é o filho do César Seara. De qual clube? O pai ele começou sendo presidente do Aldo Luz, que era o clube que eu remava, depois ele assumiu a presidência da federação por uma gestão e depois mais outra gestão. E ele organizou vários eventos, regatas internacionais em Florianópolis, e foi com ele que eu aprendi que a gente precisa comunicar que o esporte ele é muito lindo. O esporte é o mais belo e mais completo de todos. E a gente precisa de visibilidade. Então, o meu pai sempre procurou a mídia para fazer a divulgação dos esportes. Inclusive, em 83, lá em Santa Catarina, nós tivemos a primeira regata transmitida ao vivo. Então, já são 40 anos isso, e foi uma ideia dele. Então, hoje em dia, como
Eu não tenho um canal de televisão, o canal do YouTube está à disposição, é o que eu tenho procurado fazer. E, de certa forma, está dando certo. Pois é, esse teu canal, com certeza deve ser mais pessoas do mundo do remo, mas tem pessoas também de fora que conhecem o remo através do teu canal? Teve Se tivesse notícias? Teve uma entrevista que eu fiz com uma amiga que ela se encantou com o remo. Ela nunca remou, nada. E eu fiz um bate-papo bem no início com ela, que era mais ou menos, não me lembro direito o título, mas era o remo que o público vê. E aí eu pedi para ela passar a impressão que ela tinha tido. Ela foi um dia na lancha com o nosso técnico para acompanhar os treinamentos. E ela ficou encantada com o que ela viu lá. Principalmente o clube que eu remo hoje, que é o Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, que é o mais antigo de remo do Brasil. O GPA ele foi fundado em 1888 pelo Alberto Bins, que era o intendente, né, ou superintendente, não me lembro qual era o cargo dele. Era o comandante da cidade na época, né? Então, é um clube riquíssimo em história. E como é que está depois do alagamento? Nós sofremos bastante, né? A água chegou a ter mais de 3 metros de altura dentro da garagem e não se tinha assim uma previsão de que seria tão alto o nível da água. Então, como ela veio de baixo para cima, ela pressionou muito os barcos que estavam nas prateleiras e muitos barcos foram danificados, muitos. Cerca de 80% dos barcos foram danificados. Nossa, isso foi realmente uma catástrofe. Mas voltando às coisas boas, o remo é um dos esportes mais completos que tem, acho que junto com a natação, né? E tudo isso, teu canal divulga, também está divulgado no livro, porque, pelo que eu percebi, o teu livro não conta da medalha, mas conta a história por trás da medalha. Sim, esse daí foi outra sacada muito boa da Kelly, foi exatamente isso, porque ela pegou textos impessoais também, onde eu falo do remo, das benesses do remo, essa questão, cerca de 85% dos músculos que a gente tem no corpo, eles são utilizados durante a remada. Em termos mais macros, né, todos os grupos musculares que nós temos, eles são solicitados durante a remada. Então, é um esporte que não tem impacto, a gente não bate com as articulações não são solicitadas que nem esportes como corrida, né, ou outros que envolvem bola, essas coisas assim. E eu vi justamente na próxima pergunta, que eu queria saber se tu já praticou esse novo remo, que agora vai entrar nas Olimpíadas de 2028, que é o remo costeiro, beach sprint. Já experimentou por curiosidade? Não, eu já participei da primeira Copa Brasil que teve, que foi lá em Canasvieiras. Esse tem impacto, esse tem corrida. Tem um pouco de corrida, mas é uma corrida breve, dá cerca de 50 metros, mais ou menos, que talvez 50 metros, mais ou menos 30 metros, que essa que é a parte interessante desse esporte, porque a largada e a chegada é no mesmo ponto. Então, a largada é na areia, onde está todo o público do lado ali assistindo. Então, a pessoa sai correndo, ficam esperando lá dentro da água, a pessoa pula para dentro do barco, literalmente, e aí já sai remando, faz um contorno de boias ali, e volta remando, desce e volta para a linha que antes era de partida, e ela passa a ser linha de chegada. O nosso Guaibão aqui, será que comporta? Com certeza, aqui em Porto Alegre já tem uma escola. Guaíba. Já tem uma escola aqui na Zona Sul, que ela se chama Team Beach Sprint. Então, A gurizada está se especializando nesse estilo de remo. Professor Werner, professora Manuela. Aliás, o Werner hoje é vice-presidente da Confederação Brasileira de Remo. Ele foi presidente da Federação do Rio Grande do Sul. Vai estar na Feira do Livro, você acha? Eu vou tentar. A Kelly conhece bem a tramitação, tem uma sequência de atividades que tem que ser cumpridas. Se for possível, eu pretendo estar na Feira do Livro, sim. Tem algum site, alguma coisa assim? Para quem quiser, de repente, comprar online o teu livro? Pode comprar no meu site, historiasderemador.com.br, ou através do Instagram também, que é @historiasderemador. E também tem o site da editora Pérgamos, né, que é pergamos.com.br.
Ciara Neto, muito prazer te ter aqui, sucesso causando esse livro, muito interessante. Histórias de Remador ficou um nome excelente, parabéns. E muito obrigado pela presença aqui no TV Esportes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Sempre tive vontade de estar num estúdio de TV e é a primeira vez, então... A primeira vez? Ó, que legal, sucesso então. Estou muito encantado aqui. Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes e agora vamos falar de tênis de mesa, um dos esportes olímpicos com maior crescimento no Brasil. Na atualidade, quarto melhor mesatenista do mundo, o Calderano, já provoca um efeito Calderano, aumentando o interesse pela modalidade em atletas de todas as idades. A bola deve ser lançada para cima a partir da palma da mão e quicar no lado da mesa do sacador antes de passar pela rede. Assim começa uma partida de tênis de mesa. Popularmente conhecido como ping-pong, esse foi, de fato, o primeiro nome dado ao esporte desenvolvido na Inglaterra do século XIX. A prática foi trazida para o Brasil logo na primeira década do século XX e hoje, mais de 100 anos depois, o tênis de mesa brasileiro vive, provavelmente, seu momento de maior popularidade. No treino da escolinha, todas as mesas ocupadas. Isso reflete o grande aumento na procura por esse esporte nos últimos meses. O crescimento do interesse pelo tênis de mesa tem alguns nomes. O principal deles, Hugo Calderano. Ele é um cara muito legal, muito esforçado, por isso que eu gosto dele. Amo assistir os jogos dele e gosto bastante quando ele conquista alguma coisa. No mês de abril, que ele foi campeão na Copa do Mundo, a Bruna Takahashi foi 5º lugar na Copa do Mundo, a gente teve um aumento de 90 alunos de início de abril para 130 alunos para início de maio. Então, quase 50% de aumento devido a essa exposição e a esses títulos. E pelo que a gente está vendo, cada vez mais ele continua tendo resultados positivos, a dupla mista do Hugo e da Bruna também, outros atletas da seleção também com ótimos resultados, e até agora a gente continua só crescendo. Então tem que aproveitar esse momento para trabalhar melhor, investir mais, para a gente conseguir consolidar essa galera nova que está vindo para o tênis de mesa. E uma das características mais interessantes do tênis de mesa é a capacidade de inclusão. A modalidade possibilita que pessoas de diferentes idades treinem juntas. É o caso do Jefferson, que há 2 meses participa das aulas junto dos 2 filhos. Está sendo uma experiência bem bacana, uma atividade bem inclusiva, trazer os meus filhos e poder jogar tênis de mesa com eles. O tênis de mesa sempre para nós foi uma atividade de recreação, né? Entre a gente na praia, né? Em casa, do churrasco, e agora poder trazer eles aqui num ambiente que forma crianças, disputa campeonato, então uma atividade que eu recomendo aí para todos os pais trazer os seus filhos. Não é um aspecto físico que faz a diferença, né? E sim é o domínio técnico, né? Isso também colabora para a parte genética do jogo, né? A gente vê algumas modalidades que a gente tem que ser alto para poder performar em alto nível, tem que ser muito magro, tem que ser atlético, e o tênis de mesa ele te possibilita uma gama maior, né? Física. A gente vai ver atletas top mundiais altos, baixos, às vezes um pouquinho mais gordinho, às vezes um pouquinho mais magro, mais atlético, e isso é legal porque tu agrega, assim, digamos, a população de um modo geral, né? Enquanto os alunos praticam na escolinha, ao fundo, a TV ligada nos Jogos dos Ídolos serve de motivação. Se no passado tivemos nomes como Hugo Oyama e no presente temos os feitos de Calderano e Bruna Takahashi, o futuro do nosso tênis de mesa é promissor. Destaque em torneios juvenis, Vitória Strasburger integra hoje a seleção brasileira adulta. Ela começou em Ivoti e 2 anos depois veio para Porto Alegre treinar. Eu tive sempre o sonho de chegar numa seleção brasileira, cada vez viajar mais, representar meu país, então não era difícil para mim me esforçar, treinar cada vez mais e buscar mais carga horária, inclusive vindo aqui para Sojipa treinar. Então, acho que sempre foi uma chama assim dentro de mim que estava muito acesa e que eu sempre queria evoluir cada vez mais. Para se tornar um atleta de alto rendimento, é importante começar cedo.
Mas dependendo do foco e da intensidade nos treinos, também é possível chegar lá, mesmo quem começou um pouco depois. Normalmente os atletas de seleção brasileira começaram com 6 a 7 anos de idade. É um recorte assim da nossa seleção. E se for pegar a nível mundo também, 6, 7 anos de idade, máximo 8 ali eles começam a jogar. Mas a gente tem atleta, tivemos, por exemplo, o Gustavo Tsuboi, foi atleta da seleção brasileira, top 30 do mundo, começou com 11 para 12. A gente tem um exemplo aqui em casa, a Victoria Strasburger, começou com 11 para 12. Até 12 anos ela nunca tinha treinado em alto nível. Hoje ela tem 20 anos, está na seleção adulta. No início sempre joguei bastante estadual, né? Comecei a me destacar nos estaduais. Consegui medalhas importantes assim nos estaduais, consegui algumas medalhas. Daí eu fui indo para outro patamar, né, tentando jogar mais nacionais, jogar brasileiros, me destaquei também e daí eu comecei a dar mais importância para esses campeonatos nacionais. Daí quando eu comecei a me destacar, subir cada vez mais pontuação, melhor no ranking, eu queria participar dos WTTs, então acho que tudo sempre foi por etapas e eu fui aproveitando sempre o processo e buscando cada vez mais outras maneiras de evoluir, né? E para quem está interessado no esporte, um bom primeiro passo é conhecer o equipamento básico de um autêntico mesa-tenista. Então confere aí as dicas do professor. Cada marca tem o selo e tem a permissão para os atletas utilizarem no campeonato, né? O formato varia muito. Hoje em dia está muito em voga esse formato hexagonal. É a última invenção que fizeram. As raquetes sempre eram mais redondas e agora o pessoal acha que é uma forma de aumentar os sweet points. Ela deixa a raquete com mais área firme para golpes com mais potência, que é um pouco a ideia dessa antiga aqui, que é uma raquete caneta japonesa, que ela é mais quadrada, ela é menor, ela também tem menos área, para você conseguir mais potência nos golpes, tá? Ela tem menos resistência. Tem uma cobertura diferente, por exemplo, essas aqui são lisas, os pinos são invertidos. Essa aqui já é uma posição que faz, quando ela toca na bola, ela inverte pouco, ela muda o efeito, ela muda o sentido do efeito. Então, o jogador de tênis de mesa ele consegue adequar a parte física, técnica e a parte de equipamento também, né? E olha só, pode até não parecer, mas eu jogava bastante e jogava bem quando era criança. Aí eu me empolguei e tentei bater uma bolinha, mas como dá pra ver, vou precisar de um bom tempo para recuperar a forma. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma equipe de tênis de mesa que conquistou pódios nos Jogos Universitários Brasileiros. Confere nesta reportagem da URGS TV. A gente participa prioritariamente de uma competição no ano, que é os Jogos Universitários Gaúchos. Se classificando, a gente consegue participar então dos Jogos Universitários Brasileiros. Mas de forma consecutiva, desde 2022, a gente classifica atletas para os Jogos Universitários Brasileiros. A gente conquistou agora uma virada muito boa na final dos Jogos Universitários Gaúchos no feminino. A Brenda foi a campeã. Esse é meu segundo ano participando dos Jogos Universitários Gaúchos e dos Jogos Universitários Brasileiros. Ano passado eu acabei na terceira e esse ano eu acabei primeira. O último jogo foi um jogo muito complicado, muito puxado, assim. Eu ganhei de virada, graças ao Gustavo também. A gente teve a Luísa como terceira colocada. No masculino, a gente teve o Abner como terceiro colocado no pódio. Acho que o melhor é ganhar nos torneios, porque aí tu sabe que realmente o que tu gosta tá rendendo, sabe? Eu tenho minhas expectativas de mim e eu supero minhas expectativas, sabe? Ganhando todas essas medalhas demais. É um tipo de emoção muito diferente, é muito bom. A equipe da URGS, ela acaba sendo a equipe mais forte, assim, a equipe mais organizada, que tem treinos semanalmente, que organiza o esporte dentro da universidade. Eu sou, no caso, bolsista da DPSD, da Divisão de Promoção de Saúde Discente, então acaba tendo um pouco mais de estrutura. Algumas outras universidades vai um amigo que puxa, uma coisa assim não acaba sendo tão estruturada, a gente consegue então ter essa vantagem, né? Como funcionam os treinos? Bom, então, aqui os treinos a gente tem 2 dias por semana. A gente foca no treino participativo para aquela galera que quer conhecer o tênis de mesa, ouviu falar do tênis de mesa, jogou no diretório acadêmico e quer conhecer um pouquinho mais, ouviu falar que tem um lugar ali na URGS onde dá para ter uma instrução técnica um pouco melhor.
Esses treinos participativos acontecem nas quartas-feiras, das 13h30 às 6h. Nesse horário é só chegar. E desse treino participativo a gente acaba pegando aquelas pessoas que se destacam um pouco mais, querem evoluir um pouco mais, ou já tem uma certa facilidade, tem disponibilidade e interesse, para puxar para a equipe competitiva. Então a equipe competitiva treina em sextas-feiras, e aí é um treininho já um pouco mais direcionado e tal, já visando competir. Porque eu tenho uma amiga que treina aqui. Daí eu falei com ela e ela me mandou o link do grupo. Então eu comecei a frequentar aqui os treinos nas quartas. E, bom, a partir daí não parei mais. A expectativa é melhorar, né? E se der tudo certo, no final do ano ou início do ano que vem, tá jogando algum campeonato, né? Quando vê, ganhando alguma coisa. Não sei, né? Se não ganhar também, tudo bem, mas vou tentar, né? Tentar. É pra isso que eu tô treinando. Eu treinava com meu irmão gêmeo lá no meu país, Bolívia. E quando eu entrei na faculdade eu parei, infelizmente. E por causa da pandemia também. Aí eu ganhei uma bolsa de mestrado aqui, na URGS, e eu voltei a treinar. Infelizmente eu encontrei o Gustavo e a gente começou a treinar a partir desse momento e, nossa, foi muito bom. Para mim o tênis de mesa é o melhor esporte da vida, o tênis de mesa é tudo para mim. E foi muito bom o fato de saber que eu podia continuar treinando aqui. E como é que é ter uma referência, talvez, que nem o Hugo Calderano, que está ganhando medalha por aí, mundo afora, para vocês nesse âmbito do tênis de mesa? Cara, aqui no Rio Grande do Sul e certamente no Brasil todo, e o tênis de mesa explodiu pelo Hugo Calderano. Essas transmissões abertas, sem precisar ser um canal pago, coisa assim, isso incentiva demais. Durante os treinos aqui, a primeira coisa que a galera chegava assim, meu, tu viu o jogo do Hugo hoje de manhã? Cara, que pontaço! Então, dá um clima diferente, cria uma cultura um pouco mais forte. Além de difundir, a galera parece que se motiva mais, né? Então, a galera vem aqui e vê uma bola forte, uma coisa assim, cara, aquilo ali não sei o que dava pra fazer, vamos tentar. Eu vejo muito que isso é no geral, assim, de esportes de raquete, sabe? Treina muito a questão do reflexo, porque quando vem a bolinha, tu tem que ter o reflexo de fazer o movimento certo, de ir correto nela, montando a base certa e tudo mais. É uma linha de raciocínio lógico rápida que tu tem que fazer que ajuda muito, além dos reflexos, na lógica, assim, sabe? Eu curso física na faculdade e eu sinto que isso também me ajuda porque seus neurônios vão pensando mais rápido, tipo, aprendem a pensar um pouco mais rápido, em intervalo de tempo mais curto. Então isso acaba ajudando em tudo, em reflexo, em raciocínio lógico, cara, em agir em situações inesperadas, tudo isso eu sinto que acaba ajudando. Além do físico mesmo, né? Que pode não parecer, mas isso daqui cansa um monte. Incentivar a todo mundo, né, a treinar tênis de mesa, que é um esporte muito bom, realmente. É para todas as cidades também, qualquer pessoa pode treinar e é um esporte muito bom, que eu acho que a galera vai gostar. O meu esporte é tênis de mesa. E o TV Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira ao vivo, 12h15. Boa tarde.